E nós vamos chamar agora ela que é médica, nutróloga, com foco em nutrição para alta performance e estética, atuando também com treinamentos e consultoria. Experiência da área de gestão em saúde, atuando como gerente médica de um hospital no ABC Paulista. Com vocês, Cláudia Benevides. Se você quer aprender um molejo diferente. Bom dia, gente. Estou entrando ao som de carimbó, porque eu sou paraense, né? E aí, como a gente está com o Brasil inteiro aqui dentro dessa sala, só quis relembrar minhas origens, já que aqui a gente teve direito de escolher a música, né, Christian? Quem entra com rock, quem entra com sertanejo, então eu entrei com carimbó. Gente, bom dia. Olha que responsabilidade o Christian jogou nas minhas costas hoje, abrir esse evento, não é? E aí, toda vez que a gente abre um evento de congresso, palestras, simpósios, a gente pensa, nossa, que vergonha eu vou passar, né? Eu vou falar para pouquinha gente, porque o povo não quer acordar cedo para vir para o evento. E olha só como está cheia essa sala, que bom. Estou muito feliz que vocês acordaram cedo, estão com essa animação toda hoje para me ouvir falar sobre um assunto tão complexo que é a alimentação e saúde, né? Essa semana, a gente estava conversando, depois da minha 15ª revisão da minha aula de hoje, com a Valéria. Valéria, amiga, você está preparada para dar a palestra para 800 pessoas? Falei, olha, em teoria eu estou, porque eu dou aula para médico, gente. Então, dar aula para médico, se você consegue dar aula para médico, você consegue qualquer coisa, sabe? E só que eu falei, não, minha preocupação maior é ficar andando no palco de salto, porque desde quando eu virei mãe, raramente eu uso salto. Quando a gente vira mãe, a gente procura o conforto, não é? Para correr atrás das crianças, dos moleques no shopping. Mas a minha vaidade não me permitiu me apresentar na frente de vocês com sapatilha. Então, eu estou de salto, portanto, a gente já vai fazer um combinado aqui, tá, coleguinhas? Se eu tropicar, se eu cair, vocês não vão postar nas redes sociais, senão a gente corta a amizade cedo já, tá bom? E o meu outro medo do dia de hoje foi quando eu descobri que eu ia abrir o evento, porque o Christian é super rigoroso com o horário e eu falo pra caramba. Eu pensei, meu Deus, eu não posso ser culpada por atrasar o horário. Então, eu tenho 50 minutinhos para falar sobre alimentação. Então, o nosso tema de hoje é alimentação produtiva. Já que a gente está no Mind Pro, eu estou fazendo, desde que o Christian me deu essa missão de estar aqui com vocês e falar presencialmente, e a gente tirar as carinhas do quadrado lá do Facebook, que a gente se conhece, eu estou pesquisando sobre o que a gente pode fazer com a alimentação para melhorar o desempenho da função cerebral. E aí eu tenho umas loucuras, me descobri numa loucura parecida com o Christian também, que eu mando e-mail para mim mesma. Então, quando eu tenho a ideia, eu mando e-mail. Estudar para o Mind Pro, ler para o Mind Pro, pesquisar para o Mind Pro. E aí, quando eu fui montar, de fato, a aula, eu fui pesquisar lá na minha caixa quantas tinha Mind Pro nos meus e-mails, né, para eu ver quais as ideias que eu tive, quais os insights que eu tive. E estou pesquisando desde janeiro para dar essa aula, que é inédita, é a primeira vez que eu vou dar essa aula em um evento, seja online, seja ao vivo. Então, essa daqui está saindo quentinha para vocês. E eu fiz muito baseada em estudos mesmo, porque eu sou médica, eu sou uma moça da ciência, né? A gente não tem como fazer medicina baseada na minha experiência pessoal. Claro que a experiência pessoal conta sim. Eu estou lidando com a alimentação faz 10 anos, então é claro que eu sei qual é o caminho melhor para o meu paciente, que se adapta para a maioria dos pacientes. A minha experiência pessoal conta, mas eu só posso dizer que aquilo é verdade, que eu estou pregando baseado em estudos científicos. Medicina, saúde é ciência. E tudo que vocês viram aqui, basicamente, é ciência, não é? Então, vamos lá. Se você está se sentindo sem energia, qual é o problema, né? Então, a gente tem, nesse evento, a gente pode ver que a gente tem vários pilares, na verdade. Para você se sentir com bem-estar, disposição, concentração, boa memória, a saúde é um dos pilares. Você tem que estar bem na tua carreira, você tem que estar com uma saúde financeira boa. Quem é que dorme bem? Ontem o Gustavo falou sobre isso. Quem é que
pode dormir bem sabendo que não tem dinheiro para pagar a conta no dia seguinte. Quem vai deixar um cérebro produtivo se a tua saúde financeira não está boa, se a tua carreira não está boa, se você está com uma vida pessoal ruim, você está num relacionamento desgastante. Então, a saúde ela é só um pilar. A gente não pode olhar só para esse pilar. A gente tem que olhar para todos, inclusive esses outros menores aqui que eu não escrevi, mas são várias coisas. Então, hoje eu estou aqui comprometida em falar com vocês sobre o pilar da saúde. Então, em termos de saúde, o que a gente pode pensar quando eu não estou me sentindo com bem-estar, disposto, concentração, memória, durmo, acordo, parece que não dormi, leio 5 minutos, não aprendi nada sobre aquilo que eu li. Então, aonde pode estar o problema do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de medicina? Então, vamos lá. Isso e isso. Olha a lista de coisas que podem ser. E toda essa lista, né, de doenças aqui, de desgraças, né, que tem atrás de mim, não tem uma linha que não esteja relacionada com estilo de vida, com alimentação ou com atividade física. Quando a gente fala em estilo de vida, é muito casadinho. Às vezes, quando o paciente vai no meu consultório, e aí eu começo a dizer para ele que ele tem que fazer atividade física, ele fala, não, eu não vim aqui para você me dizer que eu tenho que fazer atividade física. Eu vim aqui para você me dizer o que eu tenho que comer. É amarrado, gente, é juntinho, ó. Não adianta alimentação saudável sem atividade física e não adianta atividade física sem alimentação saudável. São duas coisas que nasceram agarradinhas. Um não funciona sem o outro. Então, quando a gente fala em estilo de vida saudável, a gente tem que pensar nessas duas coisas, alimentação e atividade física. E nenhuma de todas essas doenças que eu coloquei aqui estão livres de um estilo de vida saudável. Ou um estilo de vida ruim piora, ou starta o início dessa doença, ou um estilo de vida adequado melhora os sintomas e previne esse tipo de doença. Então, a gente tem doenças desde deficiências nutricionais, propriamente ditas, né, que é a minha especialidade, eu sou nutróloga, muita gente tem dificuldade de fazer a diferença entre nutrólogo e nutricionista. Então, o nutrólogo ele é um médico formado em doenças ou tratamento e prevenção de doenças que todos os nutrientes estejam envolvidos. Ou seja, praticamente tudo. Eu falo que é a clínica médica do alimento, porque a gente previne e trata essas doenças que são relacionadas ao alimento e ao nutriente. E como o nutriente ele está contido na sua origem natural, que é o próprio alimento, o nutriente vem dos alimentos, então a gente trata de alimentação e, quando precisa tratar, de fato, com nutriente com suplemento, a gente vai suplementar, seja líquido, pó, cápsula, ou a própria alimentação, a gente orienta com isso relacionado, então corrige erros nutricionais. E o profissional de nutrição faz a formação em nutrição, né, estuda para ser nutricionista, e ele faz o diagnóstico nutricional, não o da doença, mas o estado nutricional, e prescreve a dieta de acordo com a deficiência ou necessidade nutricional que aquele paciente tem. E o nutrólogo é um médico que trata e previne doenças relacionadas aos nutrientes. Então, essa lista de doenças, elas vão desde deficiências nutricionais, passando por sono, trato gastrointestinal, intolerância alimentar, gastrite, refluxo, enfim, até a obesidade. Tudo isso pode estar tirando a tua energia. E, a partir daí que você fez essa checagem médica e você não está com nenhum desses problemas, de repente tá um desequilíbrio entre os nutrientes, e aí tem alguns nutrientes chaves que podem te ajudar a melhorar a performance do teu cérebro. Eu me comprometi comigo mesma a trazer aqui para vocês nutrientes, e eu vou falar de 5 nutrientes, aqueles que vocês não sabem, na verdade, porque quando a gente vai falar em alimentação, muita gente fala ômega 3, é bom para o cérebro. Pô, isso vocês estão cansados de saber. Então, eu não vou ficar aqui falando que ômega 3 faz bem para o cérebro, porque a maioria das pessoas sabem. Então, eu me comprometi em pesquisar coisas e trazer informações novas daquelas que vocês nem imaginavam para que serviam. Toda vez que eu vou pedir uma lista de exames, quando eu escrevo a palavra zinco, vem meu marido na minha cabeça, porque ele sempre fala, meu marido é cirurgião cardíaco, está aqui na frente, hoje está
está de guarda-costas. Ele sempre fala, eu não sei para que serve zinco, eu não sei para que você pede isso de exame, não tenho a menor ideia para que o zinco funciona. Eu falo, eu não tenho a menor ideia como fazer uma ponte de safena no coração, cada um na sua área, né? E aí eu falei para ele hoje finalmente você vai saber para que serve o zinco, tá certo? Então, essa palestra é uma novidade para ele também. Hoje ele vai saber o tanto que eu falo dele nas minhas palestras, coitado. É a primeira vez que ele assiste a minha palestra presencialmente, né? Eu fiz um ultimato para ele estar aqui hoje. Então, primeira coisa que a gente vai falar, ferro. No que o ferro é importante? Ele faz o transporte de oxigênio porque ele está ali na produção dos glóbulos vermelhos. Quando a gente pensa em ferro, a gente pensa em falta de ferro, a anemia. A gente só pensa em anemia. E por que ter anemia é ruim? Porque os glóbulos vermelhos que fazem esse transporte de oxigênio, e o oxigênio ele é super importante para as transformações metabólicas. Então, para a gente gerar energia, da onde a gente tira a energia para viver? Do alimento, dos nutrientes. Esse nutriente, ele entra no nosso corpo, eu tenho que fazer transformações metabólicas para que ele vire energia no final, de uma maneira bem simplificada, né? Um livro inteiro de 200 páginas explica como é que a gente transforma o alimento em energia, mas simplificando essa reação, o oxigênio ele entra. Então, a gente já vê muito falar em oxidação, como um processo ruim, oxidou o óleo, né? Fez oxidação, liberou radicais livres, isso piora o envelhecimento. Porém, a gente precisa da oxidação. Se eu não tiver oxigênio, eu não tenho energia. O que eu não posso é oxidar demais, mas eu preciso oxidar para fazer essa transformação metabólica do nutriente, do alimento em energia. E o ferro, ele anda intimamente ligado com esse processo na produção de glóbulos vermelhos. E a gente tem mania de achar que a deficiência de ferro ela aparece quando já tem anemia. Gente, a anemia já é a fase final, o negócio já está totalmente descompensado quando eu estou anêmico. Então, essa deficiência ela vem antes, o corpo ele vai tirando o ferro de todo. Quando o pessoal está com anemia, não reclama que tem queda de cabelo, unha quebradiça, não sei o quê, porque ele vai tirando daquilo que não interessa, ele vai jogando para o que interessa. Chegou no ponto de você ter anemia, você está extremamente descompensado. Então, muitas vezes, a pessoa vai lá, isso acontece muito no meu consultório, vai lá, faz a primeira consulta, mó empolgado, pega a lista de exame, faz todos os exames, olha lá, está tudo normal. Beleza, não preciso voltar na médica, não, que eu consegui o que eu queria. Eu já olhei meus exames, não é? Está tudo normal, e eu não preciso saber o que eu tenho que fazer, porque está tudo normal, eu estou super bem. Resultado de laboratório é só um pilar do diagnóstico. É laboratório, é exame, é conversa, é história. Às vezes, o exame ainda não está alterado. Ser médico é meio CSI, sabe? É uma investigação. A gente vai juntando todos os pontos. Quem é médico? Tem médico aí? Levanta a mão. Eu sei que tem um aqui. Então, não é CSI a nossa vida? Não é só exame. Quem dera que fosse só olhar para o resultado de exame, não é? E está normal, não precisava da gente. É fácil, é só olhar lá a normalidade. A gente tem que juntar todas as peças. Então, quando você já está na anemia, porque o negócio já está feio, está difícil, tá certo? Ele também faz parte da bainha mielínica. O que é a bainha mielínica? A gente tem lá os neurônios e tem aquela membrana que recobre os neurônios e ela precisa estar muito bem constituída para fazer as sinapses, que é a transmissão dos estímulos nervosos de um neurônio para o outro. É mais ou menos se eu tiver ali um telefone que tiver com um fio todo desencapado, velho, remendado, na hora de falar, não vai estar falando com ruído? Não é isso que acontece? Então, se eu tiver uma bainha mielínica que não está bem completa, ela vai fazer a transmissão do estímulo nervoso com ruído. Então, esse estímulo nervoso não vai se transportar adequadamente. Tá certo? Também faz parte da síntese de neurotransmissores, que são substâncias no cérebro que também permeiam esse transporte de um estímulo para o outro. Alguns neurotransmissores, como serotonina, dão bem-estar, dopamina dá sensação de prazer. Então, a gente precisa desses neurotransmissores para fazer
o transporte daquele estímulo que a gente espera de um neurônio para o outro. Se eu posso ter a maior situação ali de estímulo de felicidade, mas se eu não tiver capacidade de produzir serotonina, por exemplo, eu não vou me sentir feliz, se eu não tiver aquele nutriente que produz serotonina. Então, as pessoas podem estar um palhaço pulando aqui na minha frente, né? Era meu sonho de infância ter um palhaço pulando na minha frente para me dar felicidade, mas se eu não tiver a capacidade de produzir serotonina, eu não vou conseguir ser feliz. Então, eu preciso do ferro para a produção também desses neurotransmissores. Então, a deficiência vai dar anemia, cansaço, dificuldade de aprendizado e concentração, né? Aonde a gente tem ferro? Em tudo isso aí. Pode tirar foto, se quiser tirar foto. Então, a gente tem vitela, fígado, mexilhão, ovo, cevada, grão de bico, feijão e vegetais verdes em geral. Tá bom? Me pediram, aqui eu recebi um bilhetinho, mas eu recebi vários e-mails e perguntas para falar sobre vegetariano. É difícil eu conseguir falar especificamente para o público vegetariano, porque eu tenho 50 minutos. Mas é importante que, em cada elemento desse, eu tentei colocar uma fonte de origem vegetal também. E algumas substâncias são mais difíceis de... por exemplo, vitamina D, é muito difícil de vir de origem vegetal, então esse você vai precisar de muito esforço de conseguir só com a alimentação. Mas para os vegetarianos, eu coloquei sempre uma fonte de vegetal junto aqui também, tá bom? A outra substância que a gente não pensa muito, vitamina do complexo B. Quando eu peço vitamina B lá no consultório, as pessoas sempre lembram do nervo ciático, né? Tomar complexo B é para dor no nervo. Sempre lembra disso. Mas ele é importantíssimo, várias vitaminas do complexo B, por isso que eu não quis separar, porque é B12, B6, folato, cobalamina, são tantas vitaminas do complexo B, e elas trabalham no metabolismo de glicose, ácido graxos e aminoácidos, ou seja, glicose, carboidrato, basicamente, ácido graxos, gorduras, e aminoácidos, proteínas. Ou seja, ela faz a transformação daquele nutriente, de praticamente todos os nutrientes, em energia. Então, e faz parte da bainha mielínica, que a gente já explicou para que serve, e a sua deficiência também pode estar relacionada com depressão, insônia e irritabilidade. E se eu disser uma das que são, assim, se eu puder votar entre todas do complexo B, porque todas estão relacionadas ao sistema nervoso, basicamente, mas duas que são muito interessantes e importantes é a vitamina B12 e o folato, principalmente para grávidas. Na formação do bebê, é ela que forma o tubo neural do bebê, por isso que a gente dá ácido fólico para a gestante. E o ideal é que o ácido fólico na gestante seja suplementado no planejamento da gravidez, não quando o bebê já está dentro da barriga, tá certo? E a gente tem vitamina B em tudo isso aí também, tá? Tentei colocar fonte de... A vitamina B é uma vitamina, B12 é uma das que são mais difíceis de conseguir de origem vegetal também, mas tem no germe de trigo, tá bom? Então, quem está aí numa dieta sem glúten vai sofrer, né? É possível que tenha que suplementar a vitamina B, porque são vitaminas, algumas vitaminas são difíceis de conseguir de origem vegetal, porém, se você tiver realmente empenhado com esse estilo de vida, de ser vegetariano ou vegano, você com certeza vai conseguir. Estudos mostram, inclusive, que vegetarianos e veganos têm deficiências nutricionais menores do que aquelas pessoas que comem tudo, porque elas são extremamente preocupadas com a alimentação, né? A gente que come tudo acha que a gente está coberto, porque eu estou comendo tudo, está comendo tudo besteira, não é? E aí, a pessoa que entra num estilo de vida dessa, ela fica muito atenta, tanto o vegetariano, que pode comer... Geralmente, o conceito de vegetariano, ele come os vegetais, mais ovos, leites e derivados. E o vegano é tudo de origem vegetal na comida, e alguns mais empenhados nessa política de vida não usam nada, nem couro, nem sapato, nada que seja de origem animal. Certo? Então, temos aí. Magnésio também está responsável pela produção de energia, responsável pela plasticidade sináptica. A gente vai entrar agora com um novo conceito. Ontem, o doutor Américo falou sobre plasticidade cerebral, neuroplasticidade, ele usou o termo, a gente não combinou. Quando eu vi ele falando aqui, eu falei, ó, que legal, ele falou que a meditação melhora o estímulo, né, memória, leitura, melhora a neuroplasticidade, e a gente tem magnésio entrando na plasticidade sináptica. Que diabo é isso? O que é plasticidade sináptica? É a capacidade que o nosso
cérebro tende a se adaptar a diversas situações e sempre aprender mais. Ser aquela esponjinha que aprende, aprende, aprende em situações diversas. Então, é eu conseguir usar meu cérebro das mais diversas formas. Isso é plasticidade cerebral e plasticidade sináptica. É melhorar a transmissão de um estímulo nervoso de um neurônio para o outro. Tá certo? E o magnésio, no caso, ele age diretamente na memória de longo e curto prazo. E a deficiência dá, logicamente, atraso de aprendizado e memória e fraqueza muscular. A fraqueza muscular não está muito envolvida com o cérebro aqui, que é o meu comprometimento com vocês, mas é importante porque, se você tiver fraqueza muscular, você tem disposição para fazer as suas atividades? Você levanta de manhã feliz e disposto? Querendo fazer atividade física, querendo correr, querendo dar os pulinhos que a gente deu de manhã aqui? Não. E o magnésio ele é muito importante para a contração muscular. E a gente tem um órgão vital no corpo que é feito de músculo. Qual é? Coração. Exatamente. Então, ele serve para a contração do coração. Então, se eu tiver deficiência de magnésio, eu tenho dificuldade da contração muscular, né, do coração, e se eu tiver excesso de magnésio, eu posso dar arritmia, porque eu estou fazendo um excesso de contração desordenada. Então, uma coisa que eu quero alertar para vocês, cuidado com as coisas que vocês veem na internet. Tome magnésio, dilui lá o leite de magnésio e toma. Não é todo mundo que pode tomar isso, não é para todo mundo. Tomem, façam essas mudanças na sua vida, sempre orientado por um profissional responsável, que sabe o que está fazendo. Cuidado de verdade com o blogueiro, com a musa fitness, com o marombeiro da academia. Ele está falando aquilo que é bom para ele, entendeu? Ele não está falando, ele não tem um comprometimento profissional com isso. E quando eu tenho magnésio demais, eu posso trazer arritmia. E a arritmia pode dar parada cardíaca e morte. Então, cuidado com as informações que vocês vão coletando e vão mudando, assim, né, o estilo de vida, achando que está fazendo certo. E o magnésio a gente tem onde? No abacate, banana, cevada, trigo. Aqui o povo dos vegetarianos vão amar, porque aqui é só fonte vegetal praticamente, tá certo? Vitamina D. Vitamina D é uma das vitaminas do momento. Volto, pronto. Tira foto, pode tirar foto, pode tirar foto. Que eu sei que vocês não vão lembrar saindo daqui o que tem o quê, não é? Então, tem que ter a cola. Pode colar, pode escrever no caderninho. Tira foto que é mais rápido, né? Já que eu estou com... Vamos colaborar com o meu tempo, que eu estou com o tempo amarrado aqui de 50 minutos. Já me mostraram a primeira plaquinha, eu já vou começando a ficar nervosa. Daqui a pouco o Christian manda eu cispar daqui. Tá certo? Vitamina D. Produção de energia. A vitamina D... Ó, quanto eu falei de energia hoje. Então, eu falei... Quando a gente fala em vitamina D, a gente lembra de quê? Fala para mim. Vitamina D, vocês pensam em quê? Sol. O que mais? Se eu não tiver vitamina D, o que me falta? Cálcio. Se me falta cálcio, me dá o quê? Osteoporose. Então, quando a gente pensa em vitamina D, a gente pensa em osso. Né? Se eu não tiver vitamina D, eu vou ter meu osso fraco. Se você não tiver vitamina D, você praticamente não vive. Porque a vitamina D, eu vou fazer propaganda de graça do Bombril. Sabe aquele comercial do Bombril, 1001 utilidades? A vitamina D é 1001 utilidades. Aonde vocês podem imaginar essa vitamina D faz diferença? Ela faz no osso, ela faz no cérebro, ela faz no controle da obesidade, na produção de hormônio, no controle de diabetes. Então, e no cérebro, neuroproteção e plasticidade cerebral. A gente tem um estudo novo, de 2014, uma grande revisão mostrou que deficientes em vitamina D tiveram maiores chances de desenvolver doença de Parkinson, que é uma espécie, né, de demência em que eu tenho comprometimento da função cerebral. Então, quem tem deficiência de vitamina D tiveram chances maiores, com 2 vezes mais chances de desenvolver Parkinson do que aqueles pacientes ou aquelas pessoas acompanhadas que tiveram níveis normais de vitamina D. Tá certo? E a gente tem, tira a foto, vitamina D é basicamente de fonte animal. Essa é uma das que a gente tem dificuldade. Inclusive, quando a gente vai suplementar para aquele vegano
totalmente comprometido com nada de origem animal, a vitamina D3, que tem na maioria dos suplementos, é de origem animal. E aí a gente tem uma certa dificuldade até de suplementar para aquele que é muito comprometido com o conceito de não consumir nada de origem animal. Tá? Zinco. Chegou, Alex, no zinco, finalmente. Então, hoje meu marido vai descobrir para que serve o zinco oficialmente. Então, envolvido na plasticidade cerebral, a gente falou 3 coisas que são envolvidas na plasticidade cerebral. Produção de BDNF é um neurotrófico, o doutor Américo falou de neurotróficos ontem também. Esse é o neurotrófico do momento, porque a gente tem descoberto nos últimos anos que ter mais BDNF no cérebro te promove multiplicação de neurônio, melhora a plasticidade cerebral e multiplica neurônio. Quando eu entrei na faculdade, antes dos anos 2000, eu sei que eu tenho essa carinha de novinha, mas eu já tenho quase 13 anos de formada, e eu entrei na faculdade em 99, que foi o primeiro contato meu com neuroanatomia. Em 1999, quando eu estudei neuroanatomia, era verdade absoluta que neurônio não se multiplicava. Foi isso que eu aprendi na faculdade. Tá certo? Então, hoje, anos depois, não quero fazer a conta, 18 anos depois, a gente descobriu que tem esse mocinho aqui que faz, sim, multiplicar neurônio. Tá certo? Então, olha como a ciência foi melhorando, a gente foi descobrindo coisas. A gente fala que saúde, medicina, é uma ciência de verdades provisórias. O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. Tá certo? E o que era ruim hoje, a gente às vezes descobre que é melhor amanhã. Quem não lembra do ovo, né? Uma das frases que eu li recentemente que mais me deixou assim feliz e bem, porque eu sou muito contra radicalismos, né? Eu detesto o terrorismo alimentar. Eu não sou da política do que você... A comida não é lixo, tá certo? Então, eu não gosto muito desse conceito do terrorismo alimentar, do que você está se alimentando com lixo. E glúten foi uma... Acho que você já deve ter visto isso no Instagram. Glúten, fique calmo. Lembre-se do ovo. Não é? Então, todo mundo tem seus dias bons ou ruins, lembre-se do ovo. Então, o ovo já teve o dia bom, e está começando a aparecer pesquisas também que o vilão parece não ser o glúten. Tem outras coisas envolvidas aí também. Então, a gente precisa pesquisar um pouquinho mais sobre isso. E não ter zinco faz, como ele faz parte da partícula da produção do BNDF, ele é responsável por produzir BDNF, também está responsável na transmissão nervosa, e a deficiência de zinco faz atraso de aprendizado, memória e falta de vontade sexual, porque ele faz parte da produção da testosterona. Se eu tenho deficiência de zinco, eu não consigo produzir testosterona. Entendeu, marido? Porque tem zinco lá em casa o tempo inteiro. Tá bom? Então, ele vai sair daqui entendendo por que o zinco é importante, tá certo? E aonde a gente tem zinco? Ostra, lagosta, carne, amendoim. Vocês já ouviram falar que amendoim, ostra é afrodisíaco? Tá aí, ó, a resposta científica para isso. Temos zinco na ostra e no amendoim. E isso melhora a produção. Volto. Melhora a produção de testosterona. Essa é importante, né? Pode tirar foto, pode tirar foto. Vocês descobriram para que serve o zinco. E o tal do BDNF, é o fator neurotrófico derivado do cérebro, responsável pela plasticidade cerebral, criação de novos neurônios. E onde a gente encontra esse mocinho no cérebro? No hipocampo, no córtex e no tronco cerebral. No hipocampo, é a parte nossa de memória e de aprendizado, é função de refinamento, é fino do cérebro. No córtex é o racional. Então, essas duas regiões é a região fina. A gente não nasceu, acho que vocês já ouviram o Christian falando isso, não sei se ele falou aqui, a gente não nasceu para ser produtivo, a gente não nasceu para ser inteligente, a gente não nasceu para ser esperto. A gente nasceu para viver, se reproduzir, viver e passar os nossos genes para frente. A gente está aqui nesse evento justamente para aprender como melhorar meu cérebro, porque eu não nasci produtiva, eu não nasci inteligente, né, com a minha melhor performance de inteligência. A gente melhora isso com a plasticidade cerebral, tá certo? E essas duas regiões são regiões no cérebro de refinamento de função no cérebro, enquanto que o tronco cerebral é de sobrevivência. Lá no tronco cerebral está o comando da respiração. Se eu
paro de respirar, eu não tenho como viver. Então, ele está aqui, ó, em 3 regiões do cérebro, função fina, refinamento, o que torna a gente diferente dos outros mamíferos, dos outros animais, em termos de racionalidade de aprendizado e de sobrevivência no tronco cerebral. E como aumentar seus níveis? Então, minha pesquisa que começou oficialmente sobre esse tema lá, em março, fala que atividade física melhora a memória, porque melhora a produção de BDNF. Eu vi essa piadinha, eu vejo sempre em site de fitness, porque eu sigo, né, todo esse grupo, faz parte da minha rotina. Treinar pesado faz bem para a memória. Você vai ficar lembrando do treino por alguns dias por causa da dor, né? Então, além da memória curta, né, da dor que você vai sentir do treino, ele aumenta BDNF. E eu posso dizer que, de todos os estudos que mostram como aumentar BDNF, esse é o mais bem estabelecido. Fazer atividade física multiplica neurônio. Fazer atividade física vai te deixar mais inteligente, vai te deixar com a memória melhor, mais esperto. Tá certo? E quanto maior a intensidade da atividade física, mais dor você vai sentir, mais você vai melhorar a sua memória de curta duração e vai melhorar a longa duração também, porque produz mais BDNF. Então, a corrida em relação a um exercício de intensidade melhora mais a produção de BDNF. Eu estou vendo uma mãozinha levantada. Se tiver tempo no final, a gente abre para pergunta. Tá bom? Obrigada. Reduzir consumo de carboidratos refinados e doces. Quem já assistiu às minhas aulas online sabe que eu brigo com os picos glicêmicos. Aumentar glicose no sangue aumenta a insulina no sangue, que diminui a ação da insulina no cérebro. Pronto. Resumindo, quem quiser saber desse mecanismo depois, eu explico com calma num vídeo, manda e-mail para mim, eu escrevo. Comer doce demais, carboidrato demais, queima teu cérebro. Pronto. Reduzir o consumo de gorduras saturadas. Esse eu coloquei uma interrogação, porque esse estudo é em rato. Então, eu vou dar o benefício da dúvida para a gordura saturada, tá certo? O estudo em rato mostrou que o excesso de gordura saturada, né, que é uma das modas do momento, que eu posso comer gordura saturada à vontade, que é a gordura de origem animal que não me faria mal, esse estudo em rato mostrou também que queima neurônio. Exposição ao sol. A gente já falou da vitamina D, vocês lembraram, e tem um estudo grande lá nos países da Europa, em que é bem marcada essa divisão entre no inverno a gente tem muito pouco sol, amanhece às 8 e anoitece às 4 da tarde, e quando é verão, anoitece 10 horas da noite. Adoro viajar para a Europa no verão, porque não anoitece nunca, né? 10 horas da noite você está lá de dia ainda. E mostrou que, no período de inverno e outono, que pega menos sol, tem menos produção de BDNF. Quando você pega mais sol, primavera, verão, você tem mais produção de BDNF. Então, aproveitem que a gente mora num país tropical, que a gente tem sol todos os dias, e façam uma rotina de pegar sol de 10 a 15 minutos por dia. Vai melhorar a tua vitamina D, vai prevenir, muito provavelmente, de você ter Parkinson, e vai melhorar a tua inteligência. Então, quando você estiver exposto ao sol, não atrapalha, eu estou aumentando a minha inteligência. Tá certo? Alimentos. Curcumina, chá verde, ômega 3, ó, o zinco aqui de novo, e o resveratrol, que está no vinho, no suco de uva integral e na uva. Esses aqui, a curcumina é o açafrão, tá certo? Então, essas aqui também aumentam a produção de BDNF. O resveratrol, né, é um trava-língua, também coloquei interrogação, porque para a produção de BDNF também ainda há estudos preliminares em ratos, que mostrou bons resultados, mas a gente ainda não tem estudos muito sedimentados em humanos. Tá certo? E jejum intermitente e restrição calórica, que é o boom do momento. Tá certo? Como que jejum intermitente e restrição calórica pode aumentar a BDNF? Coloquei interrogado, porque 2 estudos que mostraram aumento de BDNF são em ratos. Em ratos doentes, ratos que já tinham doença ou de Parkinson ou comprometimento neurológico, e foi visto que quando colocado em jejum intermitente ou restrição calórica, aumentou o BDNF nesses ratos. Porém, a gente ainda não conseguiu ver isso em ratos saudáveis. E aí a gente vai falar um pouquinho de estudo. Vocês vão aprender sobre estudo. Minha placa de 15 minutos ainda não subiu, né, gente? Então, eu acho que eu tenho mais do que 15 minutos. Tá certo, Christian? Por todos os nossos anos de amizade, você vai me dar sempre uns minutinhos a mais, eu tenho certeza absoluta, né, sobre isso.
Tá certo? Então, esse estudo aqui é um estudo em ratos recente de 2013. Então, jejum intermitente, intermittent fasting, melhorou a função cognitiva do cérebro, né, nos ratos, tá certo? Porém, nesse estudo, nós não observamos que aumentou BDNF quando foi comparado os ratos em jejum intermitente com os ratos de controle. Então, esse não foi um mecanismo de melhora da memória, não foi produção de BDNF no jejum intermitente em ratos saudáveis, que não tinham comprometimento neurológico. Quando a gente olha um estudo em humanos, e esse aqui foi em humanos mais velhos, eu me recuso a dizer que são idosos, porque esse estudo abrangeu adultos de 50 a 80 anos, então, dizer que 50 anos é idoso é sacanagem para o cara que tem 50, não é? Vocês não concordam? Então, são em adultos mais velhos e em adultos saudáveis. Para participar desse estudo aqui, a idade média foi 60 anos, mas ele não podia ter comprometimento neurológico nenhum. Então, ele fez a escala lá, aplicou a escala, né, de estado mental, não podia ter comprometimento neurológico, tinha que ter o peso normal, não podia estar com baixo peso, tinha que estar acima, na verdade, ou peso normal, ou sobrepeso, ou obesidade. O IMC médio foi 28, que é sobrepeso. Então, tinha que ser um adulto saudável, né, com mais de 50 anos, entre 50 e 80 anos. E mostrou que a restrição calórica melhorou a memória desses pacientes. E melhorou como? Olha só, esse grupo maiorzão aqui, isso aqui é o estado basal, né, da onde saiu o estudo. Eles fizeram o teste de memória aqui no começo. Depois de 3 meses de jejum intermitente, olha para onde foi a memória. Esse grupo do meio aqui recebeu só suplementação de ômega 3, sem jejum intermitente, sem restrição calórica, sem nada. Vocês sabem a diferença de jejum intermitente para restrição calórica? Não. Então, restrição calórica é quando eu diminuo a quantidade de calorias que eu como no meu dia. Diminuo, como menos. Mas eu como menos todos os dias. E o jejum intermitente, eu alterno períodos de jejum com períodos de alimentação, teoricamente, do que eu quiser. Tá certo? Então, um dia eu como, no outro dia eu não como. Eu posso comer 5 dias normais da semana do jeito que eu quiser e 2 dias eu não como. São vários protocolos de jejum intermitente. A maioria dos estudos, eles falam, quando fala e vai testar jejum intermitente, eles não falam porque jejum é bom. Eles falam que talvez a estratégia do jejum seja boa para melhor adesão, porque tem pessoas que têm dificuldade de comer menos todos os dias. Mas, se eu der para ela a possibilidade de que ela pode comer o que ela quiser durante 6 horas do dia e passar 18 horas de jejum, tem gente que topa, tem gente que aceita. Então, é uma estratégia, não é uma regra. Estratégia, tá certo? Assim como comer de 3 em 3 horas não é regra, é estratégia, tá certo? E, os que não foram submetidos a nada tiveram até um pequeno decréscimo de memória ao longo dos 3 meses. Então, fazer restrição calórica foi melhor para a memória do que só suplementar com ômega 3. Ou seja, excesso de caloria queima neurônio, tá certo? E esse estudo, que foi em humanos e que mediu BDNF, mostrou que nossos resultados não tiveram alteração significativa de BNDF induzida pela dieta, pelas intervenções dietéticas. Então, não teve alteração, inclusive com suplementação de ômega 3 em humanos, tá certo? Então, e tem um estudo aqui super interessante que é em asmático, não é para ver memória, mas esse estudo em asmático colocou em jejum intermitente os pacientes para ver se o jejum intermitente melhorava as reações inflamatórias que pioram a asma. Mas esse estudo mostrou uma coisa interessante, eles mediram o tal do bichinho, do BDNF. E olha só que coisa interessante. Lá no começo, o AL é alimentado e o CR é o dia da restrição calórica, é o dia do jejum, tá certo? Então, dia alimentado, dia de jejum. Eles mediram aqui no iniciozinho do estudo, no dia alimentado, ele tinha mais produção de BDNF. E aí foi diminuindo com o tempo. Pô, Cláudio, você está me ajudando ou você está me confundindo mais ainda? Esse negócio é melhor ou é ruim para produção de memória? Olha só,
o que eu quero dizer para vocês? A gente não tem estudos suficientes, a gente tem estudos contraditórios sobre produção de BDNF. A gente ainda não sabe direito como o jejum pode induzir a produção de BDNF. O que a gente já sabe é que estresse. Então, fazer exercício físico é um tipo de estresse para o corpo. A gente considera que estresse é sempre uma coisa ruim, mas não, estresse é uma coisa boa também para o corpo. A gente precisa de estresse, a gente não pode, vocês já ouviram isso, a gente não pode estar confortável. Se a gente não está confortável, a gente não se multiplica, a gente não cresce. Então, isso funciona com várias funções orgânicas da gente. A gente precisa estar sob estresse para melhorar. Só que a gente não tem esse mecanismo muito bem estabelecido. Então, quando vocês lerem num blog, num Instagram, que faça jejum porque isso é excelente para o teu cérebro, porque isso aumenta teus neurônios, o que eu vou dizer para vocês? A ciência ainda não comprovou isso com 100% de certeza. A gente ainda tem números discrepantes. Porém, o que eu posso dizer para vocês com certeza, voltando àquele nosso primeiro estudo, quanto mais diminuiu a insulina, mais eu melhorei a memória. Ou seja, reduzir peso, controlar a insulina, melhora a memória. Os que tiveram asma, no estudo da asma, olha o tanto que eles perderam de peso ao longo do estudo. Melhorou marcador inflamatório, melhorou a asma. Perder peso, melhorou marcador inflamatório. Você vai perguntar para mim, Cláudia, por que eles mediram BDNF na asma? Porque eles entenderam que o BDNF era um marcador de estresse, porque o BDNF, teoricamente, não sobe no estresse. Então, se ele diminuiu, com o jejum, eles consideraram que foi um resultado bom, porque diminuiu esse fator estressante. E melhorou o sintoma de asma. Por acaso, quem ficou curioso para saber da asma, melhorou o sintoma da asma. Tá certo? E mais um estudo aqui de restrição calórica. Mais um estudo de restrição calórica. Então, prolonga a vida. Olha só, eu tenho aqui o impacto da restrição calórica em humanos. Esse aqui é um estudo de acompanhamento de 30 anos de segmento. Então, hoje, eu vou estudar vocês hoje por 30 anos. Então, eu vou acompanhar o que vocês comeram e a cada 3, 4 anos eu vou lá, checo o que você está comendo e vou vendo o que está acontecendo com a tua vida. Em Okinawa, uma região do Japão que come 15% a menos, de 10% a 15% menos do que o resto do Japão, tanto homens quanto mulheres foram só aumentando a sua expectativa de vida ao longo do tempo. E nos Estados Unidos, que é o que come mais, olha só, está lá embaixo. E com tendência a começar a cair, porque comem mais. Então, comer menos aumenta a tua expectativa de vida, você vai viver mais. E se você vive mais, provavelmente você vive com um cérebro melhor. E o que prova que você vive com um cérebro melhor se você come menos? Esse mesmo estudo aqui mostrou. Esse gráfico aqui é um gráfico meio difícil de avaliar, mas o que eu vou mostrar para você é o seguinte. Ele mostrou marcadores de idade. Ele levou em consideração hormônios esteroides, marcadores oxidativos, etc., efeitos de estresse oxidativo e insulina. E ele mostrou que quando a gente conseguiu, através da restrição calórica, ou seja, comer menos, diminuir a insulina, diminuir o estresse oxidativo, uma pessoa com idade cronológica de 75 anos, ela tinha idade biológica de 61. Ou seja, ela rejuvenesceu 14 anos. E quando eu consegui melhorar marcadores, esses aqui, que é hormônios esteroides, VO2, eu tirei uma pessoa de 90 anos de idade cronológica para uma idade biológica de 66 anos. Então, comer menos, praticar atividade física vai te deixar com 90 anos com carinha de 66 e com cérebro de 66, tá certo? Então, resumo da ópera. Você quer viver mais? Você quer viver mais e melhor e com teu cérebro ativo por muito mais tempo? Coma menos do que você come hoje. Cláudia, como é que eu vou comer menos? Eu preciso contar caloria? Não. Você vai olhar para tudo que você come. Os meus seguidores sabem que a gente faz o quê? Diário alimentar, para saber o que eu como, não é? E vai tirar 1/3. Eu preciso tirar 1/3 hoje? Não. Mas você vai começar hoje. Hoje você vai começar a ter consciência daquilo que você come e você vai diminuir as porções do que você come hoje. Todos esses estudos de restrição calórica, eles nos disseram, a partir de hoje você vai comer 1.000 calorias. Não. A partir de hoje você vai comer 30, 33, 35, 25% a menos do que você come hoje.
Então, ele levou em consideração que aquilo que a pessoa comia. Então, daquilo que você come hoje, diminui 1/3. A gente come mais do que a gente precisa, isso é fato. E a gente está colhendo os frutos dessa alimentação em excesso. Tá certo? Então, coma menos. Se exercite mais, tá bom? Quem aqui faz atividade física regular? Levanta a mão. Isso. Quem gosta de fazer atividade física? Hoje, quem gosta? Quem que gostava, dos que gostam hoje, quem gostava de fazer atividade física no primeiro dia? Diminuiu metade, tá vendo? É hábito. Vá fazendo, vá repetindo, você vai gostar. Evite picos glicêmicos e mantenha o peso corporal saudável. O peso corporal saudável, gente, não é estética. Mas tudo bem, se o que te incomoda é a estética, vai lá, vai pela estética. Mas o peso corporal vai te deixar mais saudável e diminuir o risco de diversas doenças, inclusive te deixar mais jovem. Vai trabalhar para a diminuição da resistência à insulina, ter um corpo, um peso acima daquilo que seria ideal, né, para a tua estrutura física, vai aumentar a resistência à insulina, e o aumento de resistência à insulina, resumidamente, queima neurônio. Vai te deixar mais velho, mais cedo. Tá certo? Eu quero pedir mais, sim, a última placa que eu vi era 10, então acho que eu tenho mais uns 8 minutinhos. Eu quero falar 2 coisas, a minha palestra praticamente se encerrou aqui. A questão de gratidão. Primeira coisa, eu quero dizer muito obrigado. Antes do obrigado, eu vou só mostrar mais essa figura aqui, meu marido que me mandou ela. Quando a gente fala de alimentação, o que tem errado aqui? Aqui é multifatorial. Não adianta, o povo da água alcalina não queira me matar, mas não adianta você se preocupar com a água alcalina se você está comendo um monte de besteira. Então, começa da base primeiro, se está comendo traquinas, se está comendo fast food, se está traquinas, eu também não posso falar marca. Tá, se você está comendo bolacha, se você está comendo, sabe, um monte de bobagem. A água a alcalina vai ser lá no final, vai ser um refinamento. Olha a base antes, a história do óleo de coco, vou tirar o glúten, vou tirar a lactose. Vou fazer o jejum. Vamos ver o que você está fazendo, o básico que você está fazendo de errado, e ajusta por isso. A gente sempre quer uma solução mágica. E quando a gente quer uma solução mágica, eu olho para um lado só. E quando eu olho para um lado só, às vezes eu estou deixando uma coisa extremamente importante do lado de fora. Tá certo? Então, eu queria falar de gratidão, colocando aqui meu projeto, meu QFA, quem é do Almaty sabe o nosso conceito de QFA. O meu QFA de 2016 foi o Projeto Saudável Sem Neura. A gente não fez o lançamento oficial ainda, mas já está o link funcionando, saudávelsemneura.com.br. É o meu curso, em parceria com o Christian, né, que meu tema todo é como você ter uma alimentação saudável sem precisar enlouquecer com isso, né, sem ficar neurótico. Essa é a minha linha de pensamento, de tratamento. Quem é meus pacientes aqui sabe, né? Eu tinha vários nominhos na minha cabeça para falar, mas eu tenho tempo fechado, curto, né? Então, quero agradecer, gratidão ao Christian, que eu conheci anos atrás. O doutor Américo falou para mim ontem que sorte não existe, né? Que a gente tem as oportunidades. O Serbassi falou que sorte é você estar pronto para as oportunidades. Eu conheci o Christian, eu demorei muito para contar essa história para ele, porque eu tinha vergonha. Eu conheci o Christian no papel, tanto que quem viu lá que eu postei, a foto dele, do primeiro livro, do Trilho do Tempo, ainda daquela foto nerdinha que ele tem, sabe, abraçadinho assim. Então, fala baixo. E eu nessa época eu era diretora do hospital, e eu trabalhava eu estava voltando de férias, e minha mesa estava cheia de papel, porque quando eu saía de férias, quem ficava no meu lugar era o chefe acima de mim, todo mundo tinha medo do meu chefe, né, de pedir as coisas para ele. Eu era muito mais acessível. Então, tudo que as pessoas tinham para pedir nas minhas férias, deixavam lá acumulada para eu pedir. E eu estava cheia de coisa para fazer. E meu chefe falou, você tem uma palestra de gestão de tempo hoje. Eu disse, não vou. Ele vai, não vou. Ele vai, porque é com um cara difícil pra caramba para eu conseguir essa vaga, e você vai. E eu fui xingando de São Bernardo do Campo até São Paulo. Estou perdendo meu tempo. Eu já estudei, eu sei tudo, eu já sei, eu já li o livro do cara, pô, não preciso fazer mais nada, já apliquei as coisas na minha vida. E eu cheguei na palestra, quem era? Christian Barbosa. Olha só. Né? Então, olha só como
o destino, sei lá, o que for, colocou isso na minha vida. E aí, obviamente, eu abracei essa oportunidade, o Christian começou a conhecer meu trabalho e hoje a gente tem essa grande parceria. Gratidão ao Christian, a Valéria, a equipe do Christian, ao Luiz, coitado, eu não sei se o Luiz está aí, porque eu sou mega perfeccionista, meu Deus, o que eu enchi o saco do Luiz. Luiz, muito obrigada por tudo que você me aguentou, tá certo? E a gratidão maior nesse tanto, eu vi a mãe do Christian, eu não quero falar o nome dela porque eu me enrolo na hora de falar o nome difícil, e eu posso, né? Ontem ela chegou já me dando puxão de orelha, e aí ela fala, ai, desculpa, mas é porque eu vejo todo mundo meio como filho e tal. Eu estou super aberta para você, eu quero melhorar sempre. E se você diz para mim que você me vê como filha, para mim é uma honra, né? Eu tenho mais uma mãe. E a questão de gratidão, daqui a uma semana, a gente vai ter o Dia das Mães. E ontem eu recebi uma mensagem que foi uma música. Estou acabando, Christian. Foi uma música da Daniela, da Ana Vilela, do Trem Bala. Não sei se vocês já ouviram essa música. Quem não ouviu, anota no caderno e procura essa música hoje, porque ela tem uma mensagem muito profunda. E ela fez uma versão para as mães. Então, eu quero dar minha homenagem. Espera só um pouquinho. Eu quero dar minha homenagem para as mães. Eu quero que vocês prestem atenção nesses 2 minutinhos de música, porque daqui a uma semana é o Dia das Mães. E quando me perguntam para mim quais foram os dias mais... Qual foi o dia mais feliz da tua vida? Eu falo, eu não tenho um, eu tenho 2. Foi quando nasceram meus 2 filhos. Não teve dia mais feliz na minha vida do que esses dias. E essa questão de acreditar, e quando a mãe do Christian falou, ela contou a história do computador, que ele contou ontem, do computador quebrado, para mim antes, ali atrás. E aí eu lembro que eu tenho uma gratidão enorme com a minha mãe, porque ela respeitou o meu desejo. Eu sou lá do Pará, de Santarém. Quem conhece Santarém? Quem já ouviu falar em Santarém? É uma cidade no interior do Pará. Eu tinha 16 anos, filha de pais separados, eu morava com a minha mãe e a minha mãe só me tinha. E eu queria fazer medicina, e lá só tinha, o mais próximo que tinha de medicina era biologia. E eu estava com a inscrição do vestibular, e a minha mãe falou... E aí, biologia, eu fiquei com aquela inscrição do vestibular, e eu sofria, porque eu olhava para aquela biologia e eu queria medicina. Só que eu fazer medicina significava que eu tinha que mudar para Manaus ou para Belém. Eu tinha que sair do meu cantinho com 16 anos e tinha que deixar a minha mãe. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou contar isso para minha mãe, que eu não quero fazer biologia, eu quero fazer medicina, eu vou ser infeliz. Eu tinha 16 anos. Aí a minha estratégia foi, vou contar no ônibus. Eu pegava ônibus. Vou contar no ônibus, porque se ela for fazer escândalo, né? Se ela for fazer escândalo na frente dos outros, ela não vai fazer escândalo. Então, vou te dizer uma coisa. Entrei no ônibus, papel na mão, vou te contar uma coisa. Eu não quero fazer biologia, eu quero fazer medicina, e eu vou fazer medicina, eu vou para Belém, eu vou para qualquer lugar que eu tenho que ir, mas eu quero fazer medicina. Ela não falou nada, ela começou a chorar. Eu, ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu também, se ela começou a chorar, não falou nada, eu fiquei com vergonha de perguntar. Quando eu cheguei em casa, nesse dia, ela falou, está aqui. Tua passagem, pedi 15 dias de férias e a gente vai para Belém semana que vem. Eu, como assim? Não é isso que tu quer? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, ela acreditou no meu primeiro sonho, sabe? E ela respeitou a minha vontade. E hoje, quando eu olho para os meus filhos, eu falo, eu tenho que respeitar a vontade deles e eu tenho que acreditar no sonho deles. Porque se ela não tivesse feito isso por mim lá atrás, eu não estava aqui falando para vocês. Gente, é muito difícil eu chorar, tá? Eu não estava lá atrás. Se ela não tivesse respeitado isso, e se eu não tivesse enfrentado todas as barreiras e tivesse abraçado todas as minhas oportunidades, eu não estaria aqui. E mês que vem, daqui a um mês, eu vou estar em Roma, palestrando sobre obesidade e como a obesidade dos pais pode influenciar a obesidade e o futuro dos filhos. Olha onde eu cheguei. Esse ano, eu recebi 5 convites para congresso internacional. Então, assim, acreditem nos seus sonhos, nos seus objetivos. E não acontece tudo de uma vez. É barreira por barreira que a gente vai vencendo. Pode soltar a música agora. Feliz Dia das Mães para quem é mãe. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Pode tirar fotos, todos é sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós. É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu.
É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração. E se eu precisar, você sempre irá estender sua mão.